Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje é um dia especial. Hoje é o dia que eu vou contar o testemunho da abertura do nosso canal. Hoje está fazendo uma semana mais ou menos que eu abri o canal e que foi postado o primeiro vídeo, né? Então é um momento de muita alegria, uma semana aí tendo essa experiência e eu vou contar para vocês como é que foi desde o início assim para abrir o canal. Então tudo começou com meu esposo, a ideia partiu dele, né? Desde, acho que se eu não me engano, foi desde o ano passado que ele ficava, amor, abre um canal, você tem condições de abrir um canal? Eu digo, ah, não, amor, não sei nem por onde é que vai abrir um canal. Ele pesquisa. Aí eu digo, não, não quero abrir canal, não. E aí eu ficava, mas ao mesmo tempo que ele falava, eu ficava pensando, ruminando sobre aquele assunto e tudo, aquilo ficava martelando, né? E ao mesmo tempo que algo me impedia, outro me impulsionava, né? E aí eu fui empurrando, ele disse, tu tem condições, amor, tu pode falar da palavra de Deus no canal, tu pode falar das tuas viagens, do teu tratamento, como é que foi, pode contar teu testemunho, pode falar também das nossas viagens, como é que a gente faz, das coisas que tu gosta de fazer na comida, prato diferente, e sempre ele vinha com uma novidade, né? E aí eu dizia, não, amor, não vou abrir canal não, porque isso para mim é algo assim muito estranho, né? Eu não quero não. E aí eu percebia que ao mesmo tempo que algo me empurrava para fazer, me fazia pensar no assunto, outra coisa me puxava para trás, né? Me fazendo recuar. E eu percebi que era o medo. O medo me fazia recuar. É claro que plantado pelo inimigo, né? Ele não queria que eu abrisse. Então ele colocava medo, né? E as coisas novas, tudo que é novo, quando você vai iniciar algo novo, vem aquele primeiro impacto que é, poxa, que legal, e depois vem aquele receio, nossa, será que vai dar certo? Né? Será que vai ser bênção? Será que eu vou cumprir o objetivo, né? Por aquilo que Deus quer que eu faça? Então eu tive medo, o medo do novo, né? De não ser capaz de fazer algo nesse nível, nesse porte, né? Porque eu não gosto muito de colocar a minha vida íntima, né? Particular, muito assim a público. Então, quando você começa com canal, com rede social, nada você também acaba compartilhando um pouco, né, de quem você é, da sua vida, né, o que que faz parte de você. Então, eu ficava meio receosa com essa situação e me deixava assim meio, eu não sei nem dizer assim a palavra certa, mas eu não me sentia à vontade com isso. Então, eu ficava assim empurrando meio que com a barriga, sabe assim? A gente usa aquele termo, né? Quando você não quer fazer uma coisa, você fica protelando, né? E fica empurrando com a barriga até o dia que dá. Chega um dia que você, não, eu vou ter que fazer, né? Então eu tava empurrando com a barriga esse assunto. Eu já tinha feito tantas coisas antes, sabe? Tentando fugir do meu propósito com Deus, né? Eu já tinha tentado fazer laços, entrado com artesanato, que eu sempre tive assim um pouco de talento com isso, com as coisas assim artesanais. Eu gostava muito de fazer, tanto é que não é à toa que eu cheguei a fazer faculdade de arquitetura, me formei em design de interiores. Então, eu gosto muito dessa parte artística. E quando eu comecei esse negócio dos laços e dos artesanatos, foi uma coisa assim que muita gente ficava impressionada com os meus trabalhos. Particularmente eram muito bem feitos e muito bonitos, de muito assim, bom gosto. E os materiais que eu trazia eles vinham todo de São Paulo, então era tudo muito excelente, né? E quando eu começava a ir para as feiras, as pessoas olhavam, fotografavam com o olho, né? E no dia seguinte já estavam produtos muito parecidos com o meu,
só que num custo muito mais baixo do que o meu, né? Que o meu material ele era melhor. Então, eu comecei com isso, fugindo do meu propósito, né? Trabalhando com laços e artesanatos. Então, quando eu percebo isso de fugir do propósito, é meio que Jonas, né? Só que Jonas, ele fugiu do propósito dele, desobedecendo a Deus, porque ele não queria que Nínive fosse salva, mas não é o meu caso. Eu não estou fugindo do propósito de Deus porque eu não quero que as pessoas sejam salvas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Esse é acho que a minha maior motivação é essa, né? Então, o medo, ele é muito terrível porque ele nos impede de viver os planos que Deus tem para cada um de nós, né? Então, como nos diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Olha que bênção, né? Então Deus não quer que a gente sofra. Ele tem planos de bem para nós. Não é planos de fazer qualquer tipo de colocar a gente numa cilada, muito pelo contrário. Ele quer que a gente seja bênção aqui na terra. Então o medo e a fé não combinam, não combinam mesmo. Um é o oposto do outro, né? O medo ele é meio que sim, um pouco de sinônimo da incredulidade, de você pensar que Deus não é capaz de mudar, né, o seu estilo de vida, de mudar uma chavezinha em você para quem é tímido, de fazer você ser espontâneo, de perder a timidez e falar em público. Então, eles são muito opostos, o medo e a fé, eles não combinam, porque o medo ele traz dúvidas acerca do que Deus tem preparado para cada um de nós, acerca daquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda pode fazer na minha e na sua vida. Então Deus tem preparado para os que o amam coisas tremendas. E de acordo com a Bíblia, Deus, ele tem algo assim que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e o coração do homem nunca imaginou o que Deus tem preparado para nós. Não só acerca da eternidade, mas também nas coisas que ele tem para nós aqui na terra, né? A eternidade é algo sublime demais, né? Tremendo, é algo que todo cristão almeja. Mas enquanto não chega este dia de a gente estar lá na eternidade, nós estamos aqui na terra. Então aqui nós precisamos fazer a vontade de Deus e obedecer quando ele nos chama para fazer algo que ele quer que a gente faça. Então, como nós vemos nos versículos de 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso quando nós nos submetemos a Ele, à vontade dEle, à palavra dEle e obedecemos. É isso aqui que Ele tem para nós. E Jeremias 29:11 afirma que os planos de Deus são de paz, não de mal, proporcionando um futuro cheio de esperança. Olha só que coisa linda, né? Em Tiago 1,12 diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. É a todos. Ele morreu por todos, mas isso aqui é para os que o amam. E um muito importante também que está em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Jesus veio para todos. Ele trouxe a salvação a todos morrendo na cruz do Calvário. Mas nem todos ouvem a voz de Deus e obedecem. Então isso aqui que eu acabei de ler é para os que ouvem a voz de Deus e obedecem. São para aqueles que o amam e buscam viver segundo os planos que ele tem para nós. Então percebemos que a fé é algo valoroso que poucos têm e que Deus se agrada muito.
É por isso que diz, sem fé é impossível agradá-lo. Porque tudo precisa da fé. Nós precisamos da fé para crer que Deus existe, que Ele enviou seu Filho, que Jesus veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo, que Ele intercede por nós, que Ele deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. Então tudo isso é necessário à fé. Então as pessoas que não têm fé, que não usam a sua fé com este propósito, né, de conhecer cada vez mais a Deus e saber que Ele existe e que Ele se importa com cada um de nós, é algo tremendo. E interessante que Deus colocou sim um pouquinho de fé em cada um, porque nós precisamos desse tamaninho do grão de mostarda de fé para que a gente compreenda o sacrifício de Jesus, para que a gente creia nele, né? Então é necessário, nem que seja do tamaninho de um grão de mostarda. E quem tem uma fé do tamaninho de um grão de mostarda diz: move-te daqui para lá e isso vai acontecer. Né? Então a fé, isso demonstra que a fé é algo tremendo e sobrenatural e que sem fé é impossível agradá-lo. Quando se tem fé, é possível fazer coisas boas e inimagináveis. Porque a fé ela nos faz romper barreiras, né? Destruir muralhas, sobrepor montanhas. Né? Então, de acordo com os valores do reino de Deus, essas boas ações resultam em boas recompensas vindas da parte do Senhor. A fé não é algo que se professa da boca para fora, mas que se consuma em atos de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, que busca não seus próprios interesses, mas o do reino de Deus. Então, a minha motivação do canal não era os meus próprios interesses. E isso era algo que me preocupava. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Então, por isso, o que Deus tem preparado para os que o temem e obedecem o seu chamado é assegurado pela palavra de Deus, que o que Ele tem preparado para aqueles que o amam vai muito mais além do que podemos imaginar. Então, abrir o canal era o meu passo de fé. Eu abri a boca para falar aqui para vocês sobre fé, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre arrependimento, sobre perdão. É algo tremendo, mas não sou eu que vou convencer vocês a isso. Por isso é uma parceria entre nós e Deus. Ele conta conosco para que preguemos o Evangelho e quem vai convencer é o Espírito Santo. É por isso que tem uma passagem que diz: como crerão se não há quem pregue? Então precisa o Evangelho ser pregado para que creiam, porque quem vai mover o arrependimento e o perdão é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos convencer do nosso pecado, né, do juízo, da nossa maldade e de uma série de coisas para que a gente se arrependa e peça perdão a Deus e o aceite como nosso único Senhor e Salvador. Então, amados, eu fugi o que eu pude. E cheguei a trabalhar, como eu já falei para vocês, com laços, artesanatos, né? Eu ia para feiras, eu virava madrugada trabalhando, mas não virava madrugada orando. E isso foi me afastando de Deus, de orar, de fazer meus estudos, as mensagens que eu fazia. E aí um dia meu esposo me chamou a atenção e me fez pensar, e eu chorei muito pedindo perdão para Deus e larguei os laços de mão. E aí quando foi o ano passado, em julho de 2023, eu queria muito me sentir útil, ajudar meu marido em casa, ganhar meu dinheiro, né? Então eu disse, não, eu preciso fazer algo, eu tenho tanto talento para tanta coisa que Deus me deu, eu não posso enterrar. E aí eu abri a Blessed, cafés e doces, e tudo que eu fazia era muito excelente, era tudo de primeira qualidade. Qualquer dia desses eu faço um vídeo com as fotos dos produtos que eu trabalhava, de chocolate, de café, pão de mel, cappuccinos, que a própria receita quem me deu foi Deus, e eu fui escrevendo essa receita dos cappuccinos que eu fazia. Não era de internet,
as receitas dos meus cappuccinos. Tinham 4, 5 sabores de cappuccino que eu fazia. Então tudo era muito excelente e Deus me fez experimentar algo tremendo, que foi ver a glória dele na minha vida. No momento em público, Deus me fez ser exaltada no meio de um monte de empresários. E eu nunca esqueci esse dia. Ele quis me mostrar que ali, tudo que eu fizesse, ele estaria comigo, mas não era aquilo que ele queria para mim. Desculpa, eu fico um pouco emocionada quando eu toco nesse assunto, porque eu fugi o que eu pude do meu propósito e Deus me mostrava em sonhos o que ele queria para mim, o que ele tinha para mim, ele falava para mim. Então isso me emociona um pouco de falar sobre esse assunto. Então tudo que eu fazia dava certo até um ponto. Até um ponto. Até o ponto em que Deus dizia: agora você já experimentou o gostinho que você queria. Eu te fiz provar um pouquinho do que é você ser honrada. As pessoas te valorizarem aquilo que você faz. E eu tive esse gostinho. Deus me fez provar desse gostinho, sabe? Então, quando ele disse isso, ele disse: agora eu vou te frustrar um pouquinho, por um instante, para poder te levar para outro nível. O meu, que eu quero que você viva, filha. Nossa, tá linda. Inconformada, o meu marido acabou de chegar, interrompendo o nosso vídeo do nosso testemunho, gente. Mas glória a Deus, ele pode. Vamos dar continuidade, ele acabou de chegar do trabalho. Então, Deus queria me levar a outro nível. O nível dele agora, não o meu. Ele já tinha me feito experimentar um pouquinho desse gostinho e agora ele quer que eu experimente o gostinho de fazer a vontade dele. Nós não somos nada, nada. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, porque dele vem o efetuar, vem o realizar. É só o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer tudo aquilo, tudo quanto nós precisamos fazer na obra do Senhor, na seara do Senhor. E é isso que hoje eu mais quero fazer, é a vontade dele, é obedecer o chamado dele. Então, eu vinha muito inconformada com muitas coisas na minha vida. O porquê de estar ainda num banco de uma igreja, o porquê de não estar exercendo o ministério, o porquê de não estar fazendo isso junto com meu esposo. Se Deus nos chamou para fazer a obra juntos também, eu tenho meu ministério, o Jô tem o dele, nós temos o nosso juntos. Então eu tinha ansiedade, eu era ansiosa por isso, eu desejava muito por isso. E hoje eu vejo um pouco isso acontecer através do canal. Que a gente não precisa de um púlpito, de estar numa igreja. A gente precisa sim pregar a palavra. Tem muitas pessoas anelantes para ouvirem as boas novas do Senhor. Vivemos em um mundo decadente, caído, que precisa urgentemente experimentar este amor que só existe em Jesus, essa alegria eterna, maravilhosa, que é incondicional, ela é independente de o meu dia ser bom ou não. Então eu sentia essa insatisfação, essa inquietude, essa inconformidade de querer servir a Deus e não conseguia. Não por mim mesma. E eu dizia assim, quando isso vai acontecer? E o papai falava para mim, filha, espera, o meu tempo é perfeito, tenha calma, tenha paciência.
que tudo quando ocorre no meu tempo é perfeito. Acontece no tempo certo. E eu dizia, o tempo do Senhor é perfeito em tudo mesmo. Então o Senhor falou várias vezes para mim. E em algumas delas eu dizia assim, como isso vai acontecer, meu Deus? Mas quando eu decidi confiar e esperar, como ele me dizia, através da palavra, através de sonhos, através de uma música, através de uma mensagem que eu ouvia rápido no Instagram, era tremendo demais. Então esse ano de 2025 foi um marco divisor de águas. Novamente em minha vida, porque decidi tomar atitudes drásticas para me empenhar naquilo que Deus queria que eu fizesse. Porém, ainda seguia com muito receio de fazer o canal, o bendito canal. E um belo dia, né, que eu estava fazendo jejum, orando e fazendo meu devocional, eu resolvi perguntar para Deus, né, louca que ele dissesse não. E aí eu perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça o canal? E aí foi audível o Senhor respondendo sim. E eu perguntei mais uma vez, Senhor, agora me confirma na palavra. E era sim, sim, sim. Tudo que eu perguntava para ele me confirmar, ele me confirmava. E o Espírito Santo me aquietava. Eu dizia, Senhor, aquieta o meu coração diante disso. Que eu não sei nem por onde vai, nem o que fazer, nem como fazer, né? Então, eu resolvi obedecer, né? E antes de eu obedecer, de realmente eu obedecer, ainda se passaram entre essas respostas e a obediência por volta de 15 dias, 20 dias mais ou menos, ainda passou um tempinho, não foi logo de pronto que eu fiz. E aí num belo dia, eu acordei numa segunda-feira me sentindo muito mal, com muita dor no meu corpo, dor de cabeça, doía os meus ossos, os meus músculos, eu não conseguia andar direito, que eu sentia dor. Era um mal-estar, assim, tão grande, né? Isso foi na semana passada, no dia 17 de março. Era uma segunda-feira. E eu tava com muita moleza no corpo. Eu digo, meu Deus, me ajuda, me dá força, me fortalece, porque eu preciso fazer as coisas. E aí eu vim para a cozinha me arrastando, né, para fazer as coisas e tudo. E aí eu sempre coloco um louvor, ou então uma ministração, ou uma palavra. Enquanto eu tô fazendo as coisas ali, eu tô sendo edificada, eu tô ouvindo. E aí depois do almoço, quando eu tava lavando a louça, mais ou menos, ajeitando aqui as coisas, eu senti o Senhor falando comigo, filha, é agora. É agora que você vai abrir o canal. E eu tenho urgência. E aí eu tomei um susto. Eu disse, meu Deus. E aí eu corri no quarto, peguei o meu computador, coloquei aqui na mesa e comecei a pesquisar. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a buscar tutoriais que pudessem me ensinar como era que fazia, como era que abria um canal, não sabia nem por onde ia. E aí, graças a Deus, eu peguei umas moças que explicavam muito, muito bem e com muita simplicidade, e eu fui seguindo o passo a passo delas. E então eu consegui fazer a abertura do canal. Comecei de tarde, terminei 2 horas da manhã. E aí quando foi no dia seguinte, quando eu estava preparando o café da manhã do meu esposo para ele trabalhar, eu disse para ele, amor, consegui, abri o canal. Ele disse, sério? Aí eu disse, sério, graças a Deus consegui abrir o canal. E ele, que bom, ele ficou tão feliz, e aí ele começou a divulgar para todo mundo que eu tinha aberto um canal e tudo, para pregar a palavra, para falar o meu testemunho, para contar as coisas sobre a nossa viagem, tratamento e essas coisas todas. Ele ficou muito animado. E aí ele disse, olha,
Hoje mesmo nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo do canal. Eu digo, ótimo. Então, quando ele chegou do trabalho, almoçamos, ele descansou um pouco e fomos lá para o Monumento do Garimpeiro e vocês já viram o nosso vídeo de apresentação do nosso canal. Então, ontem fez uma semana e hoje está fazendo uma semana do primeiro vídeo postado, né? Isso é uma alegria muito grande no meu coração e é para a glória do Senhor e para minha alegria de estar servindo a Ele e fazendo aquilo que desde sempre Ele queria que eu fizesse, né? E eu hesitei muito em fazer e agora eu tenho pressa, eu não consigo às vezes dormir, eu fico aqui trabalhando, pensando o que eu vou fazer, o que eu vou trazer de novidade para vocês. Então, a minha cabeça fica borbulhando de tantas ideias e de tantas coisas e tem sido maravilhoso ocupar a minha mente com as coisas que me trazem esperança, que é a palavra de Deus, as coisas do alto, né? E tem sido tremendo demais, apesar dos desafios que são constantes. Eu não tenho um estúdio, vocês veem que aqui tudo faz barulho, né? O meu marido abriu a porta, é barulho de porta é barulho da galinha, do galo, é barulho do cachorro, é barulho de buzina. Então aqui ainda não tem uma estrutura para poder apresentar coisas com mais excelência para vocês, mas é assim que a gente começa, é dando um passo de cada vez, é galgando um degrau por vez, e eu creio que Deus está nesse negócio e Ele vem nos abençoando, Ele já está nos abençoando. Com uma semana nós já temos quase 45 inscritos, então isso eu vejo a glória de Deus, eu vejo o trabalhar do Senhor também nisso, e isso alegra muito o meu coração, às vezes me deixa emocionada e ao mesmo tempo também aflita, porque eu fico pensando como é que vai ser amanhã, e aí eu digo, não, Senhor, cada dia é um dia de cada vez, um passo de cada vez, e amanhã cabe ao Senhor, né, de providenciar o que eu tenho que fazer. Então todo dia quando eu acordo, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser para hoje? Né? Então tem coisas assim que tem sido maravilhoso viver essa experiência, apesar do meu amadorismo, né, nas edições de vídeo, nas coisas. O primeiro making off que eu fiz, eu não percebi, para mim não tava o som alto, e quando foi publicado, o som do violino ali saiu muito alto, abafando um pouco o que eu e o Jô falávamos. Mas são experiências que a gente vai ganhando à medida que se vai avançando, né? A gente não tem experiência se ficar de braços cruzados aqui esperando cair do céu alguma coisa. É trabalhando, é botando mesmo a cara aqui para bater e é desse jeito. Então eu encerro, meus amados, o meu testemunho com um salmo de gratidão, de muita gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, através da minha vida. E Ele nos chama para ser bênção, ser tu uma bênção. E é isso que eu quero ser. É por isso que Blessed é um nome muito forte para mim, na minha vida, né? Porque Ele chama a gente para ser uma bênção e para abençoar. A nossa boca foi feita para abençoar, né? Então de uma fonte não pode sair águas amargas e águas doces. Então você tem que escolher o que você vai ser. Se você vai ser bênção no reino de Deus, um vaso de honra nas mãos dele, de barro, mas de honra nas mãos do oleiro, ou se você vai proferir palavras que não edificam, né, e desagradam a Deus também. Então eu encerro com este salmo de gratidão, que é o salmo, se eu não me engano, é o 45, depois eu coloco para vocês, mas eu coloquei aqui, esqueci de colocar a referência. Mas é um salmo de Davi, muito lindo, que diz: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou.
Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, esta pobre mulher clamou, e o Senhor a atendeu e a libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Então, uma tarefinha para vocês, já que eu esqueci qual é o salmo, procurem e coloquem para mim nos comentários. Se vocês gostaram do nosso vídeo, do testemunho de abertura do canal, curtam, compartilhem, se inscrevam e comentem. Estarei esperando com muita alegria por cada comentário, por cada curtida, por cada novo membro, por cada inscrito. E que vocês sejam muito, muito, muito abençoados por Deus e que esse testemunho traga edificação para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. God bless you.